Irmãos, bom dia. Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, bom dia. Vamos observar as escrituras no livro de Esdras, a partir do capítulo 1. Vamos fazer uma leitura no capítulo 1, de alguns versículos, e iremos, se Deus nos ajudar, finalizar com alguns versículos do capítulo 3. A ideia do sermão, ou o tema seria povo escravizado, povo livre. Esdras, capítulo 1. Existem três temas no livro de Esdras e no livro de Neemias, que estão encontrados no decreto aqui do Ciro. Primeiro, a reconstrução do templo em Jerusalém é o objetivo de Deus. Segundo, o povo de Deus como um todo, não somente os grandes líderes ou os líderes, é imprescindível a participação de todos. Vamos observar que está aqui no tema. E terceiro, a palavra escrita. A palavra escrita é uma ferramenta de Deus para alcançar os seus objetivos, a realização da sua obra, a palavra escrita. Vamos lá então, Esdras, capítulo 1, o decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Pai querido, obrigado porque a tua palavra é escrita, ela tem para nós revelação nesta manhã, e cremos que o Espírito Santo que faz a separação da alma e do espírito, somente o Senhor pode nos ajudar, Senhor, sair apenas do racional, que o culto tem que ser racional, mas termos a emoção, termos o envolvimento de maneira tal que esses textos, essas leituras dessa manhã, tragam vida para nós. Somos como vasos quebrados, somos como areia seca do deserto, necessitamos, somos um pedaço de barro seco, nesta manhã, muitos de nós que aqui estamos, necessitando da água que vem lá do céu, do ventre de Abraão, necessitamos de sermos arraigados, Senhor, de sermos molhados, de sermos umedecidos pela Tua palavra, para termos vida, para sair de nós frutos, Senhor. Pai querido, existe uma semente dentro do nosso coração que tem que brotar nessa manhã. E somente o Teu Espírito pode fazer isso. Cremos, Senhor, que o Senhor irá nos conduzir. E sabemos também que os nossos lábios, Senhor, como foram os lábios do profeta, necessita de uma brasa, Senhor, para que ele se purifique. Necessitamos dessa manhã, Senhor, que o Senhor olhe para nós através do sangue do Teu Filho, do Teu Cordeiro, porque nada temos a oferecer e queremos não acrescentar, Senhor, e nem tirar nada da Tua palavra. Queremos permanecer nela e somente o Senhor pode nos ajudar. Pai querido, nos abençoa com a Tua presença. Enche os nossos corações, alegre as nossas vidas, Senhor. Queremos estar diante de Ti, ajoelhados, queremos estar humilhados,
mas que queremos estar acolhidos por Ti, Senhor, nessa manhã. É no nome doce, poderoso, glorioso, o nome que está sobre todos os nomes, o nome do Teu Filho Jesus. É nesse nome que nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Esse texto fala da construção ou da reforma do segundo templo. Então nós temos que ir lá para trás, quando Isaías profetizou em Israel, em Judá, que o povo, os reis, os príncipes, os governantes, os que estavam comandando o povo, eles estavam em pecado, eles viviam para o seu bem prazer, eles viviam as suas vidas, isso dentro do sacerdócio, dentro do templo, eles viviam de maneira que não agradavam a Deus. Esse é o pano de fundo dessa história de Ciro. E que Deus iria levantar, se eles não se arrependessem, se eles não mudassem seus rumos, e é sempre assim a história bíblica. O pregador vem para falar, a escola dominical acontece, é sempre Deus buscando e Deus julgando, porque Deus tem um pacto, o nosso Deus é um Deus do pacto, da aliança, e ele fala, se nós obedecermos, seremos abençoados. Se nós desobedecermos, ele irá nos disciplinar. E é assim que acontece essa história. Esse povo está sem o seu templo. E o templo, lembrando que era a presença de Deus no meio do povo. E a ideia que se tem de templo hoje para muitos é de um ambiente como esse nosso, que existem as cadeiras, o povo senta, fica ali, lá vai o pregador pregar. Existe ali em São Paulo o Templo de Salomão. Lindíssimo. Aquela coisa maravilhosa. Qualquer dia eu entro lá dentro para conhecer. Conhece, pastor? Qualquer dia tem que ir lá conhecer. Vamos junto. Eu sei que cabe 15 mil pessoas lá dentro. E eu estava lendo que você abre a Bíblia lá, tem, pelo que eu li, tem uma luzinha que vai na sua Bíblia, um por um, para você poder ter a sua leitura ali. Se tem a ideia de um templo, esse templo que Ciro manda ser reconstruído, a cidade ser reconstruída, de um ambiente desse, sentado, com conforto, isso, aquilo, não. O templo era um espaço que um grupo de gentios ficava fora, existia o pátio das mulheres, existia... O templo foi feito para a glória de Deus, para que todas as nações fossem lá buscar a glória de Deus. Só que no percurso da religião, o templo tornou-se um ambiente hostil ao próprio Deus. Por isso que Deus permite a destruição do templo. O templo se tornou, nos dias de Jesus, um ambiente que Jesus ele entra lá com um chicote para chicotear aquele povo que negociava, trocava dinheiro ali, virou um banco. Nada diferente de muitos ambientes religiosos dos nossos dias. Então, há um pano de fundo. Isaías, ao profetizar que seria destruído o templo, a população, os reis, os grandes da época, colocaram Isaías como alguém que era traidor da pátria. Não ouviram ele. E o povo, longe de Deus, Deus levanta Nabucodonosor. E Nabucodonosor, com seu exército, é Deus quem levanta esse governante. Vai até Jerusalém e leva cativo, na primeira leva de deportados, leva um grupo de jovens. Entre esses jovens estava Daniel com seus amigos, e os leva para a Babilônia, e faz com que eles aprendam a cultura babilônica. É o projeto deles, o projeto de aculturação, para que eles pudessem se aculturar à maneira babilônica, e nós sabemos que eles pagam caro por não quererem se aculturar, quererem continuar adorando a Deus. E levam primeiro esse grupo de pessoas, de gente inteligente para servir ao rei, lá na Babilônia. Num segundo momento, existe uma segunda deportação, em que o Nabucodonosor, ele volta
e ele leva preso o rei, família real, leva os príncipes, leva 10.000 homens, a elite militar da época, leva 1.000 pessoas com capacidade de trabalho, que seriam, nos nossos dias, o alfaiate, o marceneiro, o padeiro, leva esse grupo de pessoas com melhores condições para a Babilônia. Ele escolhe os deportados. Existem 3 momentos de deportação. Então, leva a elite. E no terceiro momento, eu ia falar Napoleão Bonaparte, nada a ver. E no terceiro momento, Nabucodonosor, ele vai lá e eles colocam um rei fantoche, que é Ezequias, e esse rei se rebela, se junta ao governo do Egito, e não quer pagar os impostos a Nabucodonosor. Então, nesse momento, Nabucodonosor envia o seu exército pela terceira vez, derruba os muros da cidade, derruba o templo, destrói tudo que havia ali, leva, na primeira leva já tinha levado a elite, leva os utensílios, leva a riqueza, leva os ouros, leva os escudos, leva tudo que havia de valor, e destrói e deixa a cidade. Jerusalém fica às moscas, se torna um montouro de nada, um ambiente que só tem mosquito, um ambiente que só tem rato. E ficam lá no meio daquele povo, crianças, velhos, e quem não tinha nada para oferecer para o reino. Ficam ali para cuidar dos vinhos, da vinheira, da parte de uva. Então, a parte mais pobre permanece ali. Esse texto, esse decreto de Ciro, é depois desses acontecimentos. Então, nós vamos entender que é Deus quem levanta os governantes. Israel tinha paz, Israel não dependia nem do seu exército, porque é Deus que dava paz com os povos vizinhos, mas o povo desobedece. Deus levanta Nabucodonosor, levanta uma nação poderosa, o império da época, para disciplinar o seu povo. Neste momento, Deus levanta um outro rei. Dentro dos impérios, e temos que lembrar que os impérios, todos eles acabam. Tem gente que gosta de império. Deus gosta de nações. Lá no texto de Gênesis, capítulo 11, quando o povo está fazendo a Torre de Babel, eles queriam fazer um império. Vamos ficar aqui, vamos fazer o nosso nome célebre. O povo só falava uma língua, tinha tecnologia para erguer a torre. Deus olhou do céu e falou, vamos descer lá, vamos ver o que eles estão fazendo. E Deus os divide e coloca a confusão das línguas e saem nações para todos os lados. Deus tem prazer em saber que em cada lugar existem grupos distintos, com hábitos distintos, com roupas diferentes, com cabelo, com comida, com cores, com sabores. Deus não é o Deus da homogeneidade. Deus, ele trabalha na pluralidade. Mas Deus é o Deus que nos traz todos a adorar a Ele. Deus é o Deus dos africanos, Deus é o Deus dos iraquianos, Deus é o Deus dos estadunidenses, Deus é o Deus dos brasileiros. Mas não precisamos de ser todos iguais. E Deus, então, ele vai trabalhar, vai levantar nação para corrigir o seu povo. E é o que nós encontramos aqui com Ciro, sendo usado por Deus. Agora temos que lembrar que, apesar dos pecados desse povo, eles eram um povo escolhido de Deus. A aliança de Deus não foi com o Ricardo, não foi com o Weber. A aliança de Deus foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Foi com Abraão, Gênesis capítulo 12. Sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e eu te farei uma grande nação. Se você olhar as estrelas do céu, se você conseguir contar as estrelas, se você conseguir contar os grãos de areia, você saberá quantos serão.
E Deus fez esse pacto, e o pacto de Deus não quebra. O homem quebra, a aliança do homem quebra. O homem quebra a aliança no seu casamento, o homem quebra a aliança no momento em que ele se batiza, eu ficarei fiel ao Senhor, e não sei o quê, daqui a pouco ele não fica fiel. Mas Deus continua fiel e Deus continua buscando o homem aonde quer que ele esteja. Deus continua restaurando, reavivando, avivando. As nossas igrejas, boa parte das nossas igrejas, todas elas precisam de reavivamento. A maioria das nossas igrejas, eu falo não só da nossa aqui, mas das igrejas brasileiras, todas elas sofrem. Todas elas têm medo de fechar. Por quê? Elas precisam de revitalização. O povo de Deus precisa de ser revitalizado. É por isso que a palavra de Deus, ela sempre vem de encontro às necessidades que temos para nos animar. A palavra de Deus não veio para nos condenar. A palavra de Deus não veio para colocar um chapéu na nossa cabeça, a gente sai do culto falando, aí, o cara sabe da história da minha vida. Não é nada disso. Deus, ele trabalha no meio do povo. E Deus quer que nós sejamos revitalizados nessa manhã pela sua palavra. Pode ser que venhamos para cá sem muita esperança. Mas Deus quer que tenhamos esperança. Deus, ele não quebra a sua palavra. Deus é quem controla as nações. Deus é quem controla a história da sua vida. Deus é quem controla o ambiente que você trabalha. Deus é quem controla o ambiente em que você estuda. Deus é quem controla a sua mente quando você não sabe nem qual decisão é a melhor a ser tomada. Deus é o Deus das nações. Deus é Deus de gente viva. Deus é Deus de gente que é pecador, que quer se reconciliar. Deus é Deus de gente santa, que está caminhando de maneira santa na terra. Deus, ele controla as nossas vidas. Deus levanta Nabucodonosor para castigar o povo, e Deus levanta Ciro para conquistar o reinado, para conquistar o império da época, para libertar o povo. Muitos de nós achamos que para ter um governo que seja o ideal, o homem tem que ser cristão. Muitos de nós achamos que o governo ideal, e nós pregamos isso muitas vezes, para que aquele que vier ter domínio sobre a nossa nação seja cristão e, de preferência, da igreja presbiteriana independente. Se for pentecostal do reteté, talvez não seja muito bom. Se for católico, mais ou menos. Mas Deus, ele usa quem ele quer. O homem pode ser crente, e o homem pode ser ateu, e o homem pode ser o que ele for, mas se Deus quiser usar o homem para o bem do seu povo, Deus usa. Deus não é um Deus dos políticos. Domingo passado, um senhor se apresentou aqui como pré-candidato, e o pastor Heber, vamos orar por ele. E oramos e pedimos a bênção de Deus sobre a vida daquele candidato, pré-candidato. Porque nós aprendemos lá com Timóteo que nós devemos orar por todos os que estão investidos de poder, pelos governantes, pelos príncipes, não por aqueles que temos afinidade, não por aqueles que achamos que é próximo da ideologia do que nós gostamos. É por todos. Deus levanta esses homens. Deus faz o que bem entende, irmãos. Deus não faz o que a sua santidade acha que o que você escolhe. Deus cuida de você, mas Deus faz o que bem entende. Deus levantou o faraó no Egito, e Deus enviou Moisés, e Moisés falava, e o faraó cada dia com o coração mais duro, mais nervoso, mais chateado, mas achando que ele era Deus, ele tinha o título de Deus, ele era divino na terra, ele era adorado. 10 pragas. Deus, na primeira praga, podia ter praguejado na vida daquele faraó e ele ter sumido, virado um pó. Por que Deus foi deixando ele ficar vivo? Por que Deus foi deixando ele tomando decisões? Por que Deus deixou que tudo aquilo acontecesse? Porque Deus tem propósito.
Deus é o Deus dos governantes, todos eles estão debaixo da vontade das mãos de Deus. Deus queria mostrar às nações circunvizinhas que quando aquele povo escravo saísse dali, era o Deus daquele povo que os tinha libertado. E quando eles saem de lá, a primeira cidade que eles encontram é Jericó. Jericó estavam tremendo de medo. As nações já sabiam que o Deus daquele povo era um Deus muitíssimo poderoso. As muralhas caíram sem uma lança ser atirada. Deus levanta governantes, Deus levanta homens para mostrar o poder, aleluia, o poder dele. Faraó, todo poderoso, todo chique, todo bem arrumado, não deu nem para os carros. Os carros dele lá no meio do mar afundaram tudo, acabou com os exércitos, ele acabou com tudo. Deus levanta Assuero. O pastor pregou aqui domingo, retrasado, a história de Esther, muito bem contada para nós. E Assuero chegou até aos ouvidos dele que os judeus deveriam ser mortos, mas Deus colocou lá na câmara onde ele dormia uma judia. Deus levantou uma menina, aleluia, coitadinha, órfão, o tio que cuidava, o tio que criava. Houve, como o nosso pastor falou, um campeonato de beleza, brincou com a história, mas acho que foi isso mesmo. Houve uma Miss, que país que era aquele? Miss Pérsia, e a menina judia ganhou. E foi ela que foi lá para ser a rainha, porque a outra rainha lá desobedeceu lá ao rei. É Deus quem levanta. E por que ela foi levantada? Porque Deus tinha um propósito na vida daquele rei que era o soberano de salvar toda a nação dos hebreus. Todos os judeus foram salvos por aquele rei que não era da igreja presbiteriana independente. Ele era um rei pagão. Ele não era crente. É Deus que usa, Deus que dirige a história. Até hoje os judeus comemoram essa data. É Yom Kippur, pastor? Não lembro o nome da festa. Purim, festa do Purim. Até hoje é comemorado. É Deus quem levanta Assuero, Faraó. É Deus quem levanta Senaqueribe. Segundo a Reis, vai contar a história desse homem, que ele era de Nínive, ele se achava o dono do céu, da terra, e o exército dele foi destruído por Deus, mais de 180 mil homens, e é colocado um anzol no seu nariz, e ele é puxado com uma cordinha, para ele entender que quem manda é Deus. É o Deus de Israel. É o Deus que adoramos. É Ele quem manda. Deus levanta César Augusto para colocar como que fala quando vai ter um recenseamento, para que José com Maria saíssem da vila, do bairro, da cidade em que morava e fossem lá para Belém, Efrata, porque havia uma profecia dizendo que Jesus, o Salvador do mundo, teria que nascer em tal lugar. E Deus usou um rei, o mais poderoso, o romano, o César Augusto, porque ele estava pensando no dinheiro, no que ele poderia oferir, contando o povo lá para pagar os impostos deles. Mas nisso, a proposta de Deus era que cumprisse-se a profecia que dizia que Jesus, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que Jesus teria que nascer em determinado lugar. E esse texto está lá em Lucas. É Deus quem corrige Herodes, Agripa. O povo, Herodes fez um discurso bonito, o povo que o ouvia, bateu palma, falou, é a voz de Deus, é a voz de Deus. E ele ficou todo engraçadinho, gostou da história. É Deus quem mandou lá um anjo que tocou nele e ele foi comido por bichos, comido por vermes, ficou fedendo, ficou fedido. As roupas, vestes de rei dele não serviu para nada. Então, irmãos, é sabermos que quem controla o mundo
é Deus. Herodes tinha decapitado, nesse momento, Tiago, e já estava com Pedro preso lá para continuar as atrocidades dele. Mas Deus controla. Então temos que pensar dessa maneira. As pessoas não precisam ser cristãs para serem usadas por Deus. Logicamente que devemos de orar para que sejam. Mas Deus tem os propósitos dele. Os propósitos dele. Olhamos para países aí em que o governo judia, mata pessoas que são cristãs, mas existem os remanescentes nesses lugares. Assim como Elias falou, só sobrou eu. Deus falou, não, meu amigo, eu tenho mais 7.000 aqui que estão me adorando. Aí você pode pensar em países que são portas fechadas para o evangelho. Tem lá gente como nós adorando, não com a liberdade que temos, mas Deus tem. É Deus quem controla. O decreto foi dirigido, esse decreto de Cícero, o decreto de Ciro, a 2 grupos de pessoas. Os que desejavam retornar, e temos que lembrar que 70 anos, 100 anos atrás, 70 anos, foi a data que Jeremias falou que eles ficariam lá na Babilônia. E eu acho que é importante ler isso, para que haja um contexto aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Quanto tempo leva para nascer um pomar? Quanto tempo que leva para isso acontecer? Não é que nem um pé de alface que você planta, amanhã está de pé. Plantai pomares e comei o seu fruto. Não é plantar para o outro comer o fruto, é você que vai comer o fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Não deixem de terem progresso com as suas famílias. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. É Deus que mandou eles para lá. Eles estavam lá deportados com uma situação, eles não tinham um green card para viver lá. Eles eram escravos, eles faziam os trabalhos subalternos. E aqueles que o rei, o Ciro, achasse melhor, ele colocava para chefiar as coisas. Eu que vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terá paz. A gente só ora muitas vezes para aqueles que a gente gosta. Quem que é o prefeito dessa cidade, quem que é o governador do seu estado, quem que é o presidente do seu país, quem que está na Câmara te representando ou não te representando os seus interesses. Orai para que você tenha paz. Não fazer guerra. O tempo de Jesus, ele nunca mandou os discípulos dele ir lá no Senado falar com os senadores romanos para resolver alguma questão. Nunca pediu uma audiência com César no sentido de querer mudar alguma norma. O povo vivia como sal, como luz no meio da sociedade, e eles morriam queimados, triturados por animais, por leões, mas eles não negavam a fé deles. E o povo ficava admirado porque eles se ajudavam, um ajudava o outro. Orai, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. E aqui vai embora. Depois leia, que você vai ver quantas coisas está aqui. Havia naquele tempo os profetas que falavam: nós vamos sair amanhã daqui. Depois da manhã a gente vai embora. E Deus manda avisar que é para ficarem lá, orarem pelo país, orarem pelos governantes, se multiplicarem e para poderem ter paz. Então, esses que voltaram, esse grupo que voltou, que deseja retornar, e há um grupo que preferiu permanecer na Babilônia. São 2 grupos distintos, porque está aqui
Vou voltar aqui na leitura. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E temos que lembrar que havia uma profecia, e a história secular vai mostrar que quando o exército Ciro chega lá, eles mandam buscar documentos em que aparecia documentos seculares, falando da presença que profetas tinham falado que Ciro seria libertador dele. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Quem dentre vós? Não é apenas para os líderes. Aqui Deus vai usar alguma liderança. Aqui Deus vai usar Ageu, Deus vai usar Esdra, vai usar Zacarias como profeta, mas o chamado é para todos. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, os homens desse lugar, o ajudarão com prata e ouro. Aquele que restar, aquele que não for, é para ficar de braço cruzado? É para ajudar com prata e ouro. Alguns quiseram ficar. E bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então é assim que começa a libertação dos cativos. Versículo 5 em diante vai falar sobre o tesouro que eles levam. Versículo 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles com cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor. Meus amigos, funciona assim. É Deus, através do espírito dele, que fez com que aqueles homens tivessem o desejo de edificar a casa. Não foi apenas um grupo político que falou: vamos lá levantar nossa pátria. Não foi um grupo nacionalista. Não foi um grupo religioso. Vamos lá levantar nossa religião. Foi o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que fez com que Jesus fosse levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. Foi o mesmo Espírito de Deus que esteve lá na sua ressurreição quando Jesus estava. Aquele poder que fez com que Jesus fosse ressurreto lá depois de 3 dias no sepulcro. É o mesmo Espírito que impulsionou esse povo a ir reconstruir a sua pátria, a sua cidade, o templo de Deus. É o mesmo Espírito que tocou no seu coração para dizer: você precisa de mim, você é meu, ninguém vai tocar em ti. É o mesmo Espírito que atua lá desde o começo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o mesmo princípio que lá em Gênesis, no momento da criação, estava presente. É esse Espírito que impeliu esses homens a voltarem para Jerusalém. É o Espírito mesmo que está sobre as nossas vidas, continua atuando sobre nós. É o Espírito de Deus. O Espírito os impeliu para subirem a edificar a casa do Senhor. Todos os que habitavam nos arredores ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas. Afora tudo o que voluntariamente se deu. Quando o povo está no Egito, escravizado 400 anos, o que foi que aconteceu? No momento da partida, eles despojaram os egípcios. Eles levaram tudo. Ouro, prata, joia, diamante, escravos, boi, vaca, galinha, carroça, roupa. Porque eles iam para o deserto, eles não tinham nada. Eles teriam que adorar a Deus. Eles despojaram os egípcios. E aqui está dizendo que quando eles saem do cativeiro, que Ciro permitiu, deu ordens, escreveu decretos para que eles saíssem, os que moravam, os que eram da terra, deveriam dar, abençoar, alimentar, dar barril de vinho, dar animal para que eles se alimentassem, dar dinheiro para que eles pudessem viajar, dar segurança para que eles pudessem caminhar.
Tudo voluntariamente. O que é voluntário, o voluntariado é uma das coisas mais belas que existe. Hoje você vai arrumar um emprego, você é um engenheiro, passou no teste. Você fala inglês, passou no teste. Você é bonito, passou no teste. Você estudou em tal faculdade, passou no teste. E os outros também vêm na mesma pegada sua. Todos também são bonitos, são isso, são aquilo. O que vai fazer com que o RH te contrate? A hora que você falar, eu lá na minha sociedade, eu visito lá as velhinhas lá, eu vou lá levar, vou cantar para as velhinhas lá no asilo. Aí eu vou no orfanato. É isso que faz com que o RH te contrate. Porque todos estão no mesmo nível. Você se voluntaria a fazer alguma coisa. Então aqui o texto está dizendo que eles voluntariamente se deu. Versículo 7. Agora vamos para o rei. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de Deus, e seus deuses, aquilo que foi roubado. A gente nem pode falar que é roubado, porque naquele tempo era assim mesmo, né? Hoje as pessoas, os governos continuam roubando as coisas, né? O Brasil, quando chegaram aqui, roubaram tudo, as madeiras, pau-brasil. E não sei o que, o povo vive roubando a riqueza dos outros. Tudo que foi levado lá do templo, o rei deu ordem, porque estava tudo catalogado, lá num armazém, tira todos esses objetos que é lá do templo, que Salomão tinha feito, e entrega na mão deles lá para eles levar de volta. Tirou, versículo 8, tirou o Ciro, o rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou, contado a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. E nós vamos, dentro do nosso tempo, terminar, que eu falei que nós iríamos pular um pouco para ir para Esdras. Nós vamos encontrar a lista dos que voltaram da Babilônia. A genealogia para eles é importante, porque para ver sacerdote tinha que estar na linhagem de Arão, tinha que estar na linhagem as tribos, os que teriam direito a voltar e ter as suas terras devolvidas, teriam que provar através da genealogia que eles tinham direito. Nós vamos encontrar alguns querendo exercer cargo, sacerdócio, e sendo reprovados porque não estavam na genealogia. Então, volto. Versículo 3. Eles vão levantar um altar, no momento em que eles chegam na cidade, eles levantam o altar e oferecem o holocausto. Primeira coisa nas nossas vidas, para a gente retornar a Deus, é isso mesmo. É a gente parar um pouco, falar o que eu tenho feito, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Fechar a casa para balanço. Eles fazem o holocausto a Deus. Versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. Essas trombetas não eram um chifre de carneiro, eram trombetas metálicas, em que tocava o rebote, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, aquele prato. Se apresentaram diante de Deus porque era a ordem de Davi, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Deus é bom. A gente vê aí o povo falando Deus é bom e o diabo é ruim. E é uma grande verdade. Mas virou uma frase meme, né? Porque, na verdade, devemos sentir mesmo que Deus é bom. Na doença, na tristeza, para quem casa. Na alegria ou na dor. Deus é bom. Não importa como eu esteja vivendo, o meu momento de vida. Deus é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, uma das frases mais belas, Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque elas não têm fim. Você acorda de manhã despedaçado, você não dormiu com a sua depressão, com a sua ansiedade, você acorda quebrado, desempregado, sem dinheiro, sozinho. Mas você olha para o céu que está brilhando e você fala, nossa, as misericórdias de Deus estão aí. Lá, vou lavar o rosto, escovar os dentes e vou para a rua que vai dar certo. E dá certo. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não importa a situação. Não importa a situação. 70 anos de escravidão, de desonra para aquele povo. No momento certo, Deus foi lá e tirou eles. E eles estão aqui reconstruindo o muro, reconstruindo a cidade. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Esses que choraram eram os velhinhos da época, os cabeça branca, barba branca que tinha naquele tempo. Porque eles tinham visto, eles tinham observado aquele templo que Salomão montou, suntuoso. Dentro daquele templo de Salomão, ouro, muito ouro, pedras imensas. Eu estava vendo agora as muralhas que sobraram, que Herodes vai fazer. Herodes, ele quis fazer o terceiro templo, mas ele teve que usar o mesmo templo, porque o sacerdote falou, essa é a planta que Deus deixou. Mas ele fez toda aquela esplanada. Tem pedra lá de 50 toneladas, que os camaradas puxaram aquele muro da lamentação, ele fez toda aquela esplanada, deixou aquilo suntuoso, encheu de ouro novamente o templo. E eles estão vendo aqui os velhos, os sacerdotes, que viram o primeiro templo, estão vendo o segundo, estão falando, mas isso aqui é uma besteira, olha que coisa feia. Porque eles viram aquele templo que tinha a arca, e dentro da arca tinha lá o varão, a vara de Arão, existia lá dentro lá as tábuas da lei, que se perderam. Ainda bem que se perderam, porque senão estariam adorando aí caixa, e não estariam adorando a Jesus Cristo, o Salvador. Foi bom que se perdeu, Deus sabe tudo. Onde que está enterrado Moisés? Ninguém sabe, graças a Deus. Porque senão teria peregrinação lá todo ano para ir lá. A Manancial ia fazer, ó gente, vamos para lá para ver o Moisés lá. É assim que estão as igrejas. É assim que está. Você não vai lá por motivo arqueológico, você não vai lá por motivos históricos, você vai lá porque você pisa lá, parece que está pisando na terra, e você até come areia lá, bebe água lá do Jordão, porque vai te curar. Para com isso. Deus é um Deus que é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E a palavra dele é escrita para nos levar até ele. Não é objetos, não é sincretismo. Igrejas nossas estão se tornando sincréticas. E outras ortodoxas demais que não deixam o Espírito Santo trabalhar dentro também. Outras, esse cara é meio esquisito. Pronto, já manda embora. O Espírito Santo não trabalha no meio. O Espírito Santo não fica amarrado com as coisas, não. Então, aqueles velhinhos que viram a primeira casa 60 anos antes, estavam chorando. Isso acontece dentro da igreja quando essa menina cantou de uma maneira tão linda, acompanhada pela esposa do nosso irmão, aquela vozinha dela adorando. Então pode ser que ela fale, hino aqui dentro não pode. Aqui tem que ser só música contemporânea. Nós temos que escutar. E os velhinhos falam assim, mas não tem um hino para me cantar nessa igreja, então não vou ficar aqui. Choque de gerações. Porque enquanto os velhos choravam porque não viram aquele templo maravilhoso, agora estavam vendo reconstruir aquele templo de maneira simples, os jovens que não tinham visto nada estavam felizes da vida. Era como se estivesse tendo uma grande festa ali na praia de Copacabana, ali, um grande artista chegando, e falou, todo mundo alegre, pulando, feliz. A igreja tem que saber mexer com as gerações. Os mais velhos, ajudando os mais jovens a caminhar, os jovens aceitando os conselhos, desde que o cabeça branca tenha conselhos para dar, porque muitos não têm nada para oferecer, como deveriam ter. Uma igreja, para ser relevante, tem que saber que
O templo, o momento de Deus agir, é o momento em que ele levanta, ele faz com que as coisas aconteçam dentro do tempo dele. Esse segundo templo foi o templo que depois, nos dias de Herodes, continua sendo restaurado. Jesus, o Messias, vai entrar lá dentro, vai pregar, vai ensinar, vai fazer parábola. Olha aquela velhinha lá, aquela viúva, ela pôs uma moedinha ali na caixinha. Ó, gente, pedagogia para vocês aqui, ó. Pedagogia, não é Foucault que ensinou isso, é o Espírito Santo. Ó, ela deu mais do que os outros. Ela deu de tudo que ela tinha. Em algum momento, Jesus vai lá e vai naquele templo que era pequenininho, que Ageu profetizou que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo, é porque o Messias iria entrar lá dentro. Eita glória! Aleluia! E assim é na vida da igreja. Nós, com um projeto capitaneado aí pelo nosso irmão Heber, se queremos ser relevantes, não temos que ficar olhando, muitas vezes, o edifício em si. Temos que olhar o edifício que é o nosso coração. Nós somos a igreja. Cada um de nós temos algo para oferecer. Que Deus nos abençoe, para que a gente viva uma fé que nos leve a adorar a Deus, não só pelo material, pelo que nós vemos, mas por aquilo que pode vir a acontecer. Aqueles que choravam, aqueles velhos que estavam desanimados, eles não sabiam, ou eles não tinham entendimento de que Deus governa as nações. Temos governantes, nós estamos num período que será renovado boa parte da parte do executivo, legislativo. Temos que saber que talvez o seu candidato não ganhe, mas Deus está comandando a vida dele. Temos que saber que Deus está comandando a vida dessa igreja. E está comandando os nossos lares, porque muitas vezes a gente chega aqui desanimado. Eu não tenho vergonha de falar que eu já vim desanimado várias vezes. Mas Deus está comandando a nossa vida. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu povo, por aqueles que com certeza vão ouvir essa mensagem através da internet, lá no site da igreja. Que todos nós sejamos abençoados nesse dia. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém.